que bom ter você novamente aqui conosco para mais um encontro com a palavra, o nosso encontro semanal do estudo da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com a Rosângela, que já dividimos a bancada outras vezes, né, Rosângela? Verdade. E nós vamos estudar a nosso guia de estudo dessa semana, que fala sobre vida e morte. Como você já sabe, nós sempre começamos com uma oração, e eu vou pedir para a Rosângela que ore conosco neste momento. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra ainda em liberdade. Queremos te pedir que estejas conosco neste momento, através da presença poderosa do Teu Santo e Bom Espírito. Seja conosco e com aqueles que nos assistem também. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse trimestre que vai de janeiro até março, nós estamos estudando Cristo, os Colossenses e Filipenses. E o tópico dessa semana é vida e morte. É um tema um tanto desafiador, eu diria. O verso para memorizar desta semana diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí você pode pensar assim, mas como morrer é lucro? A gente acostumou a viver vendo pessoas morrerem. Há até quem diga que a morte faz parte da vida. E quando você nasce, você já começa a morrer. E de fato nós já começamos a morrer, porque nós vivemos um mundo de pecado. Mas esse não é o plano original de Deus para nós. Deus não nos fez para morrer. Ele não nos fez para sofrer. Deus, quando nos criou, Ele nos criou pessoas para vivermos eternamente. E esse é o nosso objetivo. Vivermos aqui na Terra, andando de acordo com a vontade dEle, para vivermos eternamente com Ele. Esse é um assunto que nos chama assim, muito a atenção nessa introdução da lição, porque Deus planejou a nossa vida dessa forma, que vivêssemos eternamente, mas como Deus sabe o fim desde o começo, Ele criou, já trouxe o plano para que, se o homem pecasse, Ele teria o plano de salvação. E este é o nosso assunto principal, porque nós estamos vivendo aqui, sabemos que se Jesus não voltar logo, em algum momento nós vamos morrer, mas morrer em Cristo, morrer na certeza de que Cristo vai nos levar para viver eternamente com Ele. Quando Ele voltar, nos traz uma segurança muito grande, nos traz esperança. E isso nos ajuda a ter fé, nos ajuda a aumentar a nossa fé em Cristo cada vez. Uma das razões que levou Paulo a escrever o livro de Filipenses foi exatamente essa. E o engrandecimento de Cristo através da fé, né? E o Paulo, o grande objetivo dele, que engrandecer o nome de Cristo, apesar dele não ter cometido nenhum crime, dele não ser um bandido, ele experimentou a prisão várias vezes. Paulo sofreu muito por causa de Cristo, mas apesar de passar por tudo isso, a principal preocupação dele, qual era? É muito interessante nós observarmos a postura de Paulo em relação a tudo que se referia a Jesus. Porque depois daquele encontro maravilhoso que ele teve na estrada de Damasco, a vida dele mudou por completo. Ele era um fariseu, uma pessoa muito rígida nas leis, né, na obediência, como nós bem sabemos, né? Inclusive até hoje se usa o termo fariseu com um sentido assim bem pejorativo por conta disso. Mas Paulo, ele foi tão transformado que mesmo depois de todo aquele sofrimento, das perseguições, das angústias, das prisões, dos açoites, o objetivo maior da vida dele era engrandecer o nome de Jesus. Era exaltar Jesus. Ele não perdia uma oportunidade sequer para exaltar o nome de Cristo. Então, através da vida dele, Jesus era engrandecido. Então, para ele não havia problema. Bom, se eu continuar vivo, se eu morrer, não importa. Eu quero exaltar o nome de Cristo, porque aquele encontro fez toda a diferença na vida dele. Quando Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Olha que coisa. Esse encontro foi marcante. Por isso que a gente tem que pedir muito para Deus, para que a gente tenha esse momento especial. Mesmo aqueles, eu, por exemplo, não nasci na igreja, mas aqueles que nasceram na igreja, muitas vezes não passam por esse processo, né? Sim. Aquele momento crucial, marcante, daquele encontro especial com Deus.
Paulo teve isso marcou a vida dele toda, todo o seu ministério, toda a sua forma de falar para as pessoas, né? Então, realmente, o principal objetivo dele era engrandecer e exaltar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, né? É importante que ele esperava ser libertado, logicamente. Ele esperava aquele julgamento, mas para ele, mais importante do que o julgamento, do que a liberdade, era enaltecer o nome de Cristo. Sim, que lindo, né? É maravilhoso. É maravilhoso, porque assim, como a gente pode viver para Cristo, por Cristo? Aqui no nosso guia de estudos tem uma frase que eu achei muito forte. Ela diz assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos da fé. Ou seja, ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para que as pessoas tivessem um conhecimento de Jesus como ele teve. O mesmo Jesus a quem ele foi apresentado, ele queria apresentar para as pessoas também. Isso é lindo. Demais. Eu achei interessante aqui um texto também que fala, quando você lê em 1 Coríntios 4, de 14 a 16, aí você que está em casa, depois leia com calma esses versos, e também em 1 Tessalonicenses, em Filemão 10, ele, como um pai espiritual, cuidando com carinho, exortando com firmeza e sentindo profunda afeição para com cada pessoa. Isso. Era assim que ele tratava as pessoas, era assim que ele se dirigia às igrejas, com carinho, com amor, levando o nome de Cristo. Isso é muito importante. E aí eu pergunto para você, você que está em casa, você tem levado o nome de Cristo para outras pessoas? A sua vida é uma vida que as pessoas veem Cristo? Quando nós falamos aqui da vida de Paulo, da maneira carinhosa como ele tratava os irmãos, e a preocupação que ele tinha com a pregação do Evangelho, não tanto consigo mesmo, porque ele tinha realmente essa preocupação de que as pessoas vissem Cristo. E aí eu posso te perguntar, qual é o verdadeiro sentido da expressão morrer é lucro? Considerando a nossa vida aqui, quando nós mesmos observamos o que tem acontecido nos últimos tempos, nós pensamos assim, olha, está valendo mais a pena a gente descansar de tudo isso do que a gente continuar por aqui. E considerando a vida que Paulo levava, como ele mesmo diz, açoites, prisões, naufrágio, perseguição, o tempo inteiro, ele era caçado o tempo inteiro, porque pelo fato dele ter sido um fariseu, que, com todo o conhecimento bíblico que ele tinha, ele começou a falar de Jesus e levar muitas pessoas ao conhecimento de Jesus, ele era muito perseguido, né? Os judeus, não suportavam aquilo, né? Então, se a gente for parar para pensar em todos os sofrimentos e tudo aquilo que ele vivia, realmente morrer era lucro. Morrer era um descanso mesmo de todo aquele sofrimento. Então, não é aquilo que as pessoas muitas vezes pensam, né? Porque tem um texto que fala, morrer é lucro, eu vou estar com Cristo. Mas é nesse sentido da gente parar e pensar também. Ele iria descansar, porque nós sabemos que pela palavra de Deus isso é muito claro. A pessoa morre, ela descansa o sono da morte, ela só vai acordar quando Jesus voltar. Só que é aquela questão, Paulo, ele estava naquele momento ali, sabendo, claro, como você falou bem, ele era o pai espiritual da igreja, ele era uma pessoa que se preocupava com os outros. Então, em todas aquelas situações que ele vivia, ele falava, olha, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou chegando à conclusão que eu já fiz muita coisa. Então, se eu morrer agora, é lucro, porque eu vou descansar no Senhor e vou acordar quando ele voltar. Ele estaria em paz, porque ninguém mais ia persegui-lo, e agora o despertar seria na vitória final. Exatamente. Olha que maravilha. Quando você falou muito bem aí, Rosângela, que a gente acredita, que é o que está na Bíblia, que a gente, quando você morre, você vai para o chão, para o pó da terra, e você vai despertar quando Jesus voltar. E aí, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande, ter uma vida direcionada para andar com Cristo, para que a gente possa, assim como Paulo, dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se você morrer em Cristo, a vitória é garantida. Com certeza, é isso mesmo. Ele já morreu para nos salvar. Então, quando nós estamos com Ele, nós temos a certeza de que a nossa vitória está certa. Amém. Amém. Então, a gente precisa realmente ter esse encontro diário com Cristo, para que a gente possa pensar, viver ou morrer com Cristo
Eu estou seguro. Isso. Eu estou certo de que um dia eu vou viver eternamente. E nós vamos deixar de sofrer, deixar de chorar, deixar de passar pelas perrengues que a gente passa aqui nessa terra. Que são muitos, hein, que são Nicinha? muitos. São muitos. E quando a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis, por muitas crueldades que a gente vê, Sim. a gente tem ter a certeza de que isso vai passar. Que Cristo em breve vai nos buscar. Isso. E que nós vamos viver eternamente com Ele. Se a gente morrer hoje seguro em Cristo, é lucro. É, eu costumo sempre falar assim, nós temos que sempre nos lembrar que assim como hoje, por exemplo, nós temos esse cuidado. Você vai comprar um alimento, né? Você observa ali a data de validade, se ele está dentro, né, do prazo direitinho para você não ter problemas. Eu costumo dizer, na minha classe da Escola Sabatina, eu falo sempre, gente, o pecado tem prazo de validade. O mal tem prazo de validade. Amém. Ele está acabando, não é? Jesus está voltando, então nós podemos confiar nisso. Então, como você colocou muito bem, quando nós vivemos com Cristo, quando nós caminhamos com Ele, morrer é lucro, não é? Porque vai acabar, tudo isso vai passar, graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente tem passado por momentos tão difíceis. Sim. E aí eu fico imaginando não ter mais nada disso. Poder dormir, andar tranquilo, que poder bênção. viver sem pensar no amanhã, sem Sim. estar com dor Sem de cabeça. ansiedade, Sem sem ansiedade. angústia. Nossa. Hoje o assunto do momento é ansiedade. Ansiedade. Quantas pessoas Uma crise, estão né? vivendo em crise, Sim, ansiedade, pânico. Isso é fruto do pecado. E quando Paulo ele afirma que partir e estar com Cristo era melhor, ele estava se referindo a essa esperança. De não mais passar por isso, Sim. a esperança da ressurreição. Eu não sei o que você entende por ressurreição, mas quando, de acordo com a Bíblia, quando você morre, o corpo vai para a terra e a alma vai para Deus que o deu. As pessoas entendem que alma é algo além do corpo. Sim. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que a alma somos nós. É a alma vivente, é um ser vivente. Sou eu, é você, a Rosângela. Sim. Então, você que está em casa, se você aprendeu que a alma fica vagando por aí, ou que a alma foi para o purgatório, ou foi direto para Deus e Deus já está recebendo lá em cima, eu te convido a estudar melhor a Bíblia. Para você entender exatamente o que a Bíblia diz a respeito da morte, da ressurreição e da vida eterna. Sim. São assuntos muito importantes e, com todo respeito a quem acredita, não estou desmerecendo você de maneira nenhuma, mas é importante você ter esse conhecimento de acordo com a palavra de Deus. Precisamos permanecer firmes em Cristo, entender o que a palavra diz para nós. E eu gostaria de te perguntar, Rosângela, viver em comunidade não é uma missão fácil. A gente sabe os desafios que é viver em comunidade. Verdade. Um acredita uma coisa, outro acredita outra, outro vive de uma forma, outro vive de outra. E muitas vezes o orgulho nos afasta uns dos outros, né? Com certeza. Porque, assim, uma das coisas que muitas vezes atrapalha muito o relacionamento é aquele orgulho que você tem. E eu sei e o meu está certo. Isso atrapalha bastante. E nós podemos permanecer em unidade de acordo com a afirmação Com certeza. de Cristo e a afirmação de Paulo, correto? Sim. Nós podemos porque, na verdade, quando eu estava até estudando esse tema, que eu fiquei pensando, eu me lembrei de uma música que a gente canta muito, né? Que a nossa força está na união, né? Na soma do melhor de cada um, né? Muitos até podem, né? Quem está nos vendo e nos assistindo podem procurar, é uma música muito linda. A música do Jader Santos. Exatamente, tem que ser, né? Jader Santos. E assim, para nós permanecermos firmes na unidade, já que nós somos tão diferentes, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma percepção das coisas, só pelo poder do Espírito de Deus. Só pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que nos santificar na ação dele em nós, que nos conduz à palavra. Porque a palavra tem que ser a base de tudo, né? Quando nós somos santificados na verdade, então nós mantemos o mesmo Espírito, porque foi ele que inspirou, e ele nos mantém unidos de fato. Porque mesmo com todas essas diferenças às quais você se referiu,
Nós podemos e devemos estar unidos. Nós vemos e temos a certeza, até nosso guia de estudos aqui traz isso, como você falou, o orgulho desune, né? O orgulho separa. E tudo começou, infelizmente, no céu, né? Que um ser resolveu, né, fazer as coisas de forma diferente ou se colocar no lugar de Deus. Então, quando nós nos deixamos ser guiados pelo poder do Espírito Santo, a união acontece. Nós deixamos de lado aquelas diferenças. Eu gosto muito daquela citação que aparece ali no livro Atos dos Apóstolos, né, de Ellen White, que ela diz assim, que aqueles 10 dias, depois que Jesus subiu aos céus, né, depois dos 40 dias, aqueles 10 dias de preparação para o Pentecostes, os discípulos se mantiveram unidos em oração, e ela diz assim, e deixando de lado as suas diferenças, eles conseguiram se colocar todos prontos para receber aquele poder que Jesus havia prometido. E o que aconteceu depois, né? Quando a gente olha ali no Pentecostes, meu Deus, que coisa maravilhosa. Um Pedro que aparentemente foi tão covarde, né? E chegou a negar Jesus 3 vezes, ele se colocou na frente de uma multidão de pessoas e pregou e falou com toda ousadia. Falou, olha, Jesus, aqueles que vocês crucificaram, ele é o verdadeiro Salvador. Então, só pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue ser unido, não tem outro jeito. Não tem. Aqui no Guia de Estudo diz que a unidade da igreja depende da verdade e da consagração. Sim. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós somos pessoas de índole má, porque pecado. nós vivemos no mundo de pecado, Sim. E o pecado fez isso com a gente. Mas tanto Jesus quanto Paulo afirma que essa ambição, esse orgulho, separa as pessoas, afasta as pessoas de Sim. Cristo, Sim. mas o Espírito de Cristo é quem transforma Isso. e nos une novamente. Para que nós possamos viver em unidade com Cristo, nós temos que sermos um com Ele. Sim, não existe outra possibilidade. Não. Porque o grande objetivo do inimigo é dispersar as pessoas. Sim. E quando a gente fala dispersar as pessoas, não é apenas na sua comunidade de trabalho, de família, é dentro da igreja também. Oxe, com O certeza. grande objetivo do inimigo é dispersar a igreja, afastar as pessoas umas das outras, trazer rivalidade para que as pessoas possam querer trabalhar individualmente, e isso vai enfraquecer. O grupo vai dispersar a unidade da igreja, e o que vai acontecer? Nós vamos deixar de trabalhar e Jesus vai demorar um pouco mais para voltar. Exatamente. E ele precisa voltar logo. É aquilo que eu sempre costumo dizer também. Nós temos que nos lembrar sempre de que Deus não precisa de nós para nada. Ele não precisa de nós para pregar, para sustentar a igreja. Ele não precisa dos nossos dons, dos nossos talentos. Mas Ele nos quer. Porque Ele sabe que quando nós nos colocamos nas mãos dEle e permitimos que Ele nos use, nós estamos sendo beneficiados. Então, quando o inimigo consegue, como diz aqui na lição, achei interessante, ele diz, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Exatamente. Quando ele consegue dividir, quando ele consegue fazer com que as pessoas se afastem, ele está fazendo o quê? Ele está conquistando o terreno. Como você colocou muito bem, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Por quê? Nós temos que nos lembrar sempre, né? A igreja não é o templo em si. A igreja são as pessoas. Então, se ele consegue desunir, se ele consegue separar, ele está minando a força da igreja. Porque a igreja são as pessoas, não é? Então, quando a gente vê aqui que nós precisamos ser unidos para que nós possamos ter força para pregar, para falar para as pessoas, para alertar, porque nós vivemos num país cristão, né? Mas quanta gente que a gente encontra pelo caminho e que não sabe que Jesus vai voltar? Não tem a menor noção. Muitos nunca nem ouviram falar de Cristo. Nunca ouviram falar de Jesus ou da mensagem que Ele tem, do que Ele fez realmente por nós. Uma outra coisa que eu tenho ouvido bastante. Nós não temos ideia do que foi a cruz. Nós ouvimos falar assim, Jesus morreu na cruz, Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Ponto. Mas o que foi realmente aquilo? A maioria das pessoas não tem ideia. Nós não temos ideia. Embora nós estejamos aqui estudando sempre, a gente não tem ideia, porque foi algo tão fora do comum. Um Deus que se fez homem, que se fez carne,
e que veio a esse mundo para viver, ensinar e morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter salvação. As pessoas precisam saber disso. E a maioria não sabe. Não tem a menor ideia. Tem pessoas que falam assim, mas essa história de alguém que morreu por mim, isso não. Gente, isso é o centro da nossa esperança. Isso é tudo. E você, se a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê quantas histórias, quantas pessoas que têm procurado estudar a Bíblia para distorcer, para tirar esse conhecimento das pessoas. Ou mudar a impressão das pessoas. Porque, assim, a gente tem certeza do que está escrito na Bíblia. Com certeza. A gente sabe o sofrimento que Cristo passou por nós na cruz. Mas tem alguns movimentos que até eles falam, não, Cristo era um ativista, ele fez isso por questões políticas. Descaracterizam por completo a missão dele. A missão. Sim. Tirando o mérito daquele que morreu para nos salvar. Sim. Este era o plano. Deus não tinha um plano B. Ele tinha o plano para a salvação da humanidade. Sim. Se somente você ou somente eu tivéssemos aceitado, ele teria vindo. Ele viria por uma pessoa. Então ele veio por você. Você que está nos assistindo em casa, se você não conhece a Cristo, se você nunca ouviu falar dele, eu te convido a estudar a Bíblia. Começa lendo lá. Se você pegar o livro de Gênesis, você começa a ler a criação e você já vai começar a ver as maravilhas que Deus fez ao criar o mundo. Você vai lá para o Novo Testamento e você encontra o sacrifício de Cristo para que você e eu fôssemos salvos. Verdade. Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa aprender diariamente, a estudar, a ouvir, a ler, para que a gente tenha conhecimento. E aí, a partir do momento que você tem conhecimento de Deus, você não vai mais falar coisas como dizer que Cristo era um ativista político, por exemplo. É verdade. E uma outra coisa, Nicinha, que nesse estudo que estamos fazendo, ele mostra muito bem. Quanto mais nós nos mantemos unidos, mais corajosos nós somos, mais destemidos. Nós não nos sentimos assim enfraquecidos diante das circunstâncias, não é? Muitas vezes, e nós sabemos, né? Por enquanto ainda estamos aqui tranquilos, né? Podemos vir à igreja, estudar a palavra de Deus livremente, sem qualquer impedimento. Nós sabemos que há países onde ter uma Bíblia em casa já é suficiente para a pessoa ser condenada à morte, não é? Exatamente. E nós, que com certeza, né, estudamos muito, temos muitas Bíblias em casa, não é uma versão só, temos outras, né? Então, quanto mais unidos nesse propósito, um dos propósitos da igreja, a gente sempre tem que pensar nisso. Por que a gente se reúne? Para a gente fortalecer um ao outro. Porque quando você vem, você troca ideias, você coloca o seu ponto de vista, você ouve o testemunho de um, você ouve o que aconteceu na vida do outro, faz toda a diferença na nossa fé, na nossa maneira de continuar nos conduzindo nesse caminhar com Deus. Então, assim, a união, por isso que o inimigo, né, tenta nos desunir, nos separar de toda forma. Porque quanto mais unidos nós estamos, mais corajosos, mais destemidos, mais fortalecidos nos tornamos. E nada nos derruba, nada nos tira do foco. Esse é o ponto. Nós vemos no próprio povo de Israel, agora, um pouco tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de reler o livro de Juízes, né, e tal, um dos livros difíceis, né, da Bíblia. Mas ali nós podemos ver que o povo, quando começou a se afastar de Deus, afastar um dos outros, o que aconteceu? Eles tiveram aqueles altos e baixos, aquelas quedas terríveis. Aí um juiz vinha e ajudava, salvava e colocava de novo, daqui a pouco caía outra vez. Por quê? Falta de união em torno de um propósito só, que é servir a Deus, fazer a vontade dEle, andar nos caminhos dEle. A palavra dEle é tão linda, é tão maravilhosa, tem tanta orientação, mas o problema realmente é a desobediência humana, né? O homem acaba dando ouvidos a quem não deveria. Exatamente. Assim, porque Deus é muito claro as palavras que tem na Bíblia. Tudo que está escrito é verdadeiro. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática. Sim. Quando você lê a Bíblia, você encontra caminho para tudo. Você encontra resposta para todas as suas dúvidas. Isso. Nós precisamos ler e estudar. Essa é a arma que nós temos. A Bíblia é um manual que a gente tem
para seguir, para tudo. Se você olhar, você lê os 10 mandamentos, lá fala não matarás, você deve matar alguém? Não. Está tudo escrito. É só você seguir. Então, a gente precisa aprender a viver unidos uns com os outros e unidos em Cristo. Porque quando você tem essa união, você se fortalece realmente, como você falou. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem se aquecer. Porque durante o dia a dia, você tem o dever e a obrigação de conversar com Deus diariamente, Sim. de estudar a palavra. Então, mas quando a gente vem para a igreja, a gente vem se fortalecer para que juntos, unidos, fortalecidos em Cristo, a gente viva melhor. É quase impossível, difícil, não é impossível você viver sem fé. E quando nós nos encontramos, nós fortalecemos a nossa fé. Com certeza. A gente Cada tem essa um, como diz a música do Jader, a nossa força está na união, né? Na soma do melhor de cada um. Esse melhor de cada um, muitas vezes tem uma fé mais robusta, uma fé mais fortalecida. O outro talvez esteja começando, mas um fortalece o outro. Porque aquele que está começando tem dúvidas e traz para o outro que já tem mais experiência. O outro que tem mais experiência ajuda aquele que está começando. Enfim, é uma troca e a gente precisa disso. Nós precisamos disso. Nós como seres humanos, nós precisamos de convivência. É verdade. E essa convivência dos irmãos com Cristo nos fortalece. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais fé, mais amor, mais conhecimento da palavra de Deus. É isso mesmo. Nós estamos chegando quase ao final do nosso estudo. Sim. Passa muito rápido. Você quer fazer as suas considerações finais, Rosângela? Então, aqui no finalzinho do nosso guia, tem alguma coisa aqui que eu achei interessante, uma citação do livro que eu até falei antes, né, Atos dos Apóstolos, e diz assim: dos instrumentos de tortura, das fogueiras, das masmorras, das covas, das cavernas da terra, ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. E aí diz mais para frente: os que desta forma renderam sua vida pela fé, declararam ao mundo que aquele em quem acreditaram era capaz de salvá-los plenamente. Muitas pessoas falam assim: mas como é possível dar a vida por alguma coisa que você não crê totalmente? Nós só vemos que realmente esses mártires existiram, e isso tudo aconteceu porque eles realmente criam naquilo que eles estavam proclamando. Não era uma coisa da boca para fora. Não era uma coisa, vamos dizer assim, algo que alguém colocou na cabeça deles. Como muitos dizem, né? Hoje em dia, muitos ateus, agnósticos, dizem que nós cremos porque houve uma lavagem cerebral. Não. Quanto mais a gente estuda, mais certeza tem das coisas. Essas pessoas, no passado, elas só tiveram condições de dar a sua vida por aquela mensagem porque elas realmente acreditavam naquilo. Elas realmente viviam aquilo, não é? E nós hoje, e aqui fica um convite, né, para quem nos assiste também, como cristãos que somos, que nos apresentamos como tal, nós precisamos ter uma experiência mais profunda, mais verdadeira com Deus, para que nós cheguemos a esse ponto. Quando for necessário nós darmos a nossa vida, nós não vamos titubear. Nós não vamos titubear. O medo que muitas vezes me assola, eu sei que você também, todos, né, que provavelmente nos assistem, quando a gente pensa, nossa, mas dar a vida, quando tiver de confrontar, né, perseguição, a morte e tal, quanto mais certeza você tem da palavra, né, como Paulo tinha. Por que ele foi capaz de enfrentar tudo isso? Porque ele tinha absoluta certeza daquilo que ele cria. O que ele falou naquele texto, que até virou um hino também que a gente canta, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, né? Então, quando você tem essa certeza, ninguém tira o seu foco. E você é capaz de dar a sua vida, você é capaz de fazer coisas inimagináveis, né? Por quê? Por amor a Cristo, estando unidos com Ele, através do poder do Espírito, nós podemos ser mais que vencedores. Olha, quando a gente vê a história de Paulo, eu lembro quando eu era criança que tinha Paulo e Silas na prisão, a liçãozinha da escola sabatina das crianças. E a gente entende que quando a gente vive uma vida de acordo com a vontade de Cristo, quando a gente segue os seus passos, podemos passar por dificuldades, por aflições. Mas Cristo afirma: você vai passar por perseguições, você vai passar por dificuldade, mas tenha bom ânimo. Não desista porque eu estou com você. Isso. Então,
ser cristão não é ter uma vida de mar de rosas, não. Não mesmo. Mas a certeza de que se você estiver no meio dos espinhos, você tem Cristo ao seu lado. Amém. E isso nos fortalece, isso nos traz esperança. Amém. Eu anotei aqui que Deus nunca se esquece daqueles que morreram fiéis à mensagem do terceiro anjo. Então, se você está passando por dificuldades, por momentos difíceis, pelo nome de Cristo, não se esqueça, Ele não vai te abandonar. Ele nunca desampara os seus filhos. E Deus não se esquece desses fiéis, das pessoas que são fiéis a Ele em todos os momentos. E assim, ser fiel a Deus não é somente quando a gente vem para a igreja. É em cada momento da nossa vida. Amém. Nós precisamos mostrar para o mundo quem somos nós e que Cristo vive em nós. Amém. O meu desejo é que nós vivamos uma unidade, que nós sejamos pessoas de fé que estão neste momento, vivendo ainda nesse mundo de pecado, mas aguardando o momento em que não mais viveremos com pecado, não mais viveremos nesse mundo triste, mas viveremos eternamente com Jesus. Amém. Então nós vamos orar para finalizar o nosso estudo de hoje, assim como nós começamos também. Bondoso Deus, a nossa gratidão a Ti, porque tens cuidado de nós de uma maneira muito especial. Amém. Nós sabemos que estamos atravessando por este mundo de pecado, mas que logo, logo estaremos do outro lado do rio e onde viveremos eternamente contigo. Nós te agradecemos desde já por essa oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui nos preparando para vivermos contigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.